paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versículos 41 e 42. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versículos 41 e o 42. Podemos ler, irmãos? Amém. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Amém. Pode sentar aí. Quem é que não gosta de festa? Será que tem alguém aqui que não gosta de festa? Todo mundo gosta de festa, né? Amém. Eu gosto de festa. Não. E a Páscoa? E a festa da Páscoa? É essa semana? É na próxima? Quando é mesmo a Páscoa? É hoje? É amanhã? Eu fico meio perdido nessas coisas porque eu não sei. Quando é a Páscoa? Todos os dias. Próximo domingo, né? Começa hoje. Está vendo que todos nós temos dificuldade com isso? Calendário litúrgico. Essa festa que comemoram o mundo lá fora, a festa da Páscoa, ela tem por base um calendário litúrgico da Igreja Católica Romana. O versículo que nós lemos aqui, o versículo 41, fala sobre a festa da Páscoa. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra sobre a festa da Páscoa, mas com base na palavra de Deus. Diz o versículo 41: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Todos os anos iam seus pais. Os pais de quem? Jesus. Os pais de Jesus. Jesus. José e Maria. Todos os anos eles iam a Jerusalém. Eles moravam em Nazaré, uma cidade da Galileia. Então eles subiam a Jerusalém, a festa da Páscoa. Iam todos os anos. E o versículo 42 diz assim: e tendo ele
Jesus, já 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. A Páscoa, hoje, se comemora, hoje, amanhã, não sei, essa semana, se comemora a Páscoa. Os irmãos sabem que existe 3 Páscoas. Existe a Páscoa judaica, existe a Páscoa cristã e existe a Páscoa pagã. Eu vou repetir. Existe a Páscoa judaica, existe a Páscoa cristã e existe a Páscoa pagã. Essa Páscoa que o mundo lá fora comemora é a Páscoa pagã. É somente paganismo e idolatria. É uma Páscoa comercial. É uma Páscoa comercial. O que é Páscoa? Páscoa de vender peixe. Pergunte ao mais religioso desta cidade. A pessoa mais religiosa dessa cidade. Eu tenho dúvida que ela saiba responder corretamente, biblicamente, o que é a Páscoa. Por quê? Nós entendemos que Satanás, ele vem distorcendo o sentido real, o significado verdadeiro da Páscoa. O diabo vem distorcendo o sentido real, o significado verdadeiro da Páscoa. Para quê? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo fique esquecido. Ele distorce o real sentido da Páscoa para que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo fique esquecido. A Páscoa é uma festa judaica. Páscoa é uma festa israelita. É uma festa judaica. Foi Deus que instituiu a Páscoa. Capítulo 12 de Êxodo. No capítulo 12 de Êxodo está a instituição da primeira Páscoa, a primeira Páscoa. E foi Deus que instituiu. Então a Páscoa é uma festa. Foi instituído por Deus, mas é uma festa judaica. E a Páscoa cristã? Que Páscoa é essa? A Páscoa cristã, ela é um pouco diferente. Na prática, ela é um pouco diferente da Páscoa judaica. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas a Páscoa que o mundo comemora é somente paganismo. Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo, Páscoa não é chocolate, nada disso. Coelho, ovo e chocolate não tem nada a ver com a Páscoa. Não tem nada a ver com a Páscoa.
Voltando aqui para o texto, voltando para o texto que nós lemos, essa festa da Páscoa aqui, no texto que nós lemos, não foi uma Páscoa boa. Ela não foi uma Páscoa boa para José e para Maria. Eles subiram a Jerusalém e foram para a festa. A festa da Páscoa é uma das principais festas judaicas, porque são 7 festas judaicas. São 7 festas, mas a Páscoa é uma das principais festas judaicas. Por quê? Porque trata da libertação, comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Se comemora a libertação de Israel da escravidão do Egito. E todos os anos, todos os israelitas, onde tivesse um israelita, um judeu espalhado, eles faziam todo o esforço, faziam de tudo para ir a Jerusalém. No dia da Páscoa, Jerusalém ficava completamente lotada, cheia, os hotéis, as pousadas, as ruas, porque todos os judeus iam para Jerusalém. E ainda hoje é assim. Mas nessa festa aqui, que Maria e José subiu a Jerusalém com Jesus, que já tinha 12 anos, essa Páscoa para eles não foi boa. Não foi uma Páscoa boa. Aí você pergunta, e por quê? Não foi uma Páscoa boa. E por quê? O versículo Perderam Jesus. 43 responde. Vamos ler o 43? Por que não foi uma Páscoa boa para eles? O 43 diz assim: e regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Versículo 44: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Por que não foi uma Páscoa boa para eles? Perderam. Porque perderam Jesus. Deixaram Jesus para trás. Esqueceram de Jesus. É diferente hoje. Perderam Jesus. É. Então essa Páscoa para eles não foi boa. E essa Páscoa que o mundo comemora, parece que eles estão procurando Jesus na Páscoa. Eles estão procurando Jesus na festa. Estão procurando Jesus em Páscoa. Mas não vai encontrar. Não encontra. Nem mesmo os mais religiosos não encontram. Onde foi que Maria e José, ou José e Maria, onde foi que eles perderam Jesus? Na festa da Páscoa. Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Perderam Jesus na festa.
perdendo Jesus por causa de festa. Glória a Deus, aleluia, e da glória. O que tem de gente, de crente, perdendo Jesus por qualquer coisa. Glória a Deus, aleluia. Jesus não perde o homem, é o homem que perde Jesus. Meu Deus. Jesus não perdeu os seus pais, foram eles que perderam Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E perderam em uma festa de Páscoa. Glória a Deus, aleluia. E tem crente que vai perder Jesus nessa Páscoa. Glória a Deus, aleluia. Que não vem aqui, que não seja aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Encontrar com Jesus não é muito fácil. Mas para perder ele, quando alguém pensa que é difícil, não é difícil. E observe quem foi que perdeu Jesus. Quem perdeu? Meus pais. As pessoas Mais próximos. mais próximas dele. Quem foi que perdeu Jesus? As pessoas que eram mais próximas dele. Os seus pais. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, graças a A Deus. pessoa que é bem próxima de Jesus, que tem uma verdadeira comunhão com Jesus, um bom relacionamento com Jesus, mesmo assim pode perder Jesus. E nas festas e festas e festas e festas, muita gente já perdeu Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sim ou não? Sim. Festa boa é festa com Jesus. Festa que Jesus está presente. Festa que Jesus pode participar. Oh, glória a Deus. A festa boa é aquela que Jesus pode estar lá. Ele pode participar. Glória a Festa Deus. sem Jesus não é festa. Então até os pais de Jesus perderam ele. Glória a Deus, graças a Deus. Isso deixa para nós uma séria advertência. Glória a Deus, aleluia. Não, eu vou para onde eu quiser, eu entro onde eu quiser, eu sento na mesa onde eu quiser, eu participo do que eu quiser, eu tenho estrutura, eu tenho experiência, eu sou um crente maduro. Uma vez eu adverti um irmão, um senhor já idoso, mas não idôneo, idoso, mas não idôneo, tinha ficado viúvo há pouco tempo. Eu fiz uma advertência para ele, ele disse assim, ó, ele me respondeu, olha irmão, eu já tenho 30 e poucos anos de evangelho, o diabo não me derruba mais. Foi só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. O diabo derrubou ele. Então, irmãos, não existe super crente, super espiritual. Os pais de Jesus perderam ele, perderam uma Páscoa. Foi numa Páscoa, foi numa festa de Páscoa que Jesus foi perdido. Foi numa festa de Páscoa que Jesus foi esquecido. Foi numa festa de Páscoa que Jesus foi deixado para trás. E tem mais. Foi numa festa de Páscoa que Jesus foi vendido. Foi numa festa de Páscoa que Jesus foi traído. Foi numa festa de Páscoa que Jesus foi preso. Oh, Deus Foi amado. numa festa de Páscoa que Jesus foi julgado. Foi numa festa de Páscoa que Jesus foi condenado. Glória a Deus. Foi numa festa de Páscoa que Jesus foi crucificado. Glória a Deus. Foi numa festa de Páscoa que Jesus morreu. Glória a Deus. Glória a Deus.
na Páscoa. Agora pergunta o povo a ele. Pergunta ao povo o que é paz. Qual é o sentido real da paz? Então eles perderam Jesus. José e Maria perderam. Agora, por que perderam? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque esqueceram. E por que esqueceram? Glória a Deus. Por causa da festa. E o que foi que aconteceu? Entretenimento, divertimento, distração. Enquanto eles estavam na festa, participando da Páscoa, Jesus foi para o templo. Ouvir, ensinar, perguntar, responder. Ele estava no templo. A Páscoa, na verdade, era um dia. No dia 14 do mês de Abib, segundo o calendário hebraico. No dia 10, eles pegavam o cordeiro e já reservavam o cordeiro. Aí no 14º dia matavam o cordeiro à tarde para participar da ceia da Páscoa, comer o cordeiro pascal. E no outro dia seguinte, já no outro dia, já tinha uma outra festa, que chama-se a festa dos pães asmos. Mais 7 dias de festa. Jesus sempre estava nas festas. Glória a Deus. Você lê nos evangelhos, você encontra Jesus sempre estava nas festas. Primeiro, porque ele era um bom judeu. Uma vez alguém perguntou se Jesus era cristão, católico, o que é que ele era? Se ele era um cristão, se ele era evangélico, se ele era... Não, ele era um judeu. E a gente tem muito que aprender aí, que Jesus era um judeu. E ele vem cumprir toda a lei. Toda a lei se cumpriu nele. Ele vem cumprir toda a lei. Então ele, como judeu, estava nas festas. Mas ele sabia entrar e sabia sair. Ele entrava e saía sem se contaminar. Aleluia. Ele estava perto dos doentes para levar a cura. Glória a Deus. Ele estava perto dos cansados para levar o descanso, o alívio. Glória a Deus. Ele estava perto dos perdidos porque ele é o caminho. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele estava perto dos pecadores para oferecer a graça salvadora. Glória a Deus. E por que ele estava nas festas? Porque as festas também falavam dele. Todas as festas judaicas apontavam para ele, apontavam para Cristo. Mas eles, os seus pais, perderam Jesus. Distração. Alguém já disse que o diabo hoje não quer te destruir. Alguém disse: o diabo não quer destruir você, ele quer só distrair você. Se ele conseguir distrair você, Você se destrói sozinho. pronto, Verdade. pronto. E hoje o mundo está cheio de entretenimento e distração. E a gente está aí, ó. Porque essas cadeiras estão quase que vazias. Glória a Deus, pelo amor de Deus. Glória a O Deus. povo está tudo viajando? O amor de Deus. Tudo viajando? Que ninguém perca Jesus, né?
44 diz assim, ó, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos, pensando que Jesus estava com eles. É assim que está escrito, pensando que Jesus vinha com eles, Glória a Deus. pensando que Jesus estava com eles, mas não estava. Ó Deus. Numa festa de Páscoa, Glória a Deus, aleluia. mas não estava. Será que não tem alguém aqui assim? Será que não pode ser eu, não pode ser você? Pensando que Jesus está, mas ele passou e já foi, já foi. Ele já foi. E quando procuraram Jesus, já fazia 3 dias. Caminharam 3 dias sem Jesus. E começaram a procurar entre os parentes. Será que ele está entre os parentes? Glória a Deus. Glória a Deus. Será que ele está no meio da família, entre os familiares? Começaram a procurar. Você viu Jesus? Quem? Jesus? Não. Jesus está aí com você? Está não. Jesus está aí? Está não. Glória a Deus, aleluia, Rei da glória, Rei da glória. Qual é a solução quando se pede Jesus? Versículo 45. Buscar. Só existe um caminho. Talvez tenha até alguém aqui que perdeu, não sei. Só existe um caminho para quem perdeu Jesus. Versículo 44 diz, 45. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Procuraram, não encontraram, porque esqueceram e perderam, então voltaram para Jerusalém. Nós não podemos caminhar sem Jesus. Se perceber que Jesus não está, se perceber que Jesus, então nós temos que voltar em busca dele. Eles voltaram em busca de Jesus Glória a Deus. e o encontraram. E onde ele estava? Era a festa da Páscoa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Era uma grande festa. Era uma grande multidão. Onde Jesus está? Ele podia estar numa mesa, participando do banquete da Páscoa. Como judeu, ele poderia estar no meio da festa. Onde ele estava? Onde encontraram ele? No Tempo. templo. Eita Deus. Não se encontra Jesus em qualquer lugar. Não se encontra ele em qualquer lugar. Ele vê tudo, sabe tudo, contempla tudo, conhece tudo, mas ele não está em todo lugar. Então tem muita gente procurando Jesus nas festas. Estão perdidos procurando Jesus nas festas. Mas Jesus não está nas festas. Mas o que é Páscoa judaica? Vamos para Êxodo. Eu disse aos irmãos que tem três tipos de Páscoa. Vamos para Êxodo capítulo 12. A Páscoa judaica.
Aqui está a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um Cordeiro. cordeiro. Não é um coelho. Cordeiro. Não é um coelho, é um cordeiro. Aleluia. Ô glória! Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada Família. família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu Vizinho. vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7. E tomarão do sangue e pôr-o em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que eu comer. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Fazer uma pausa aqui até o versículo 8. Aqui está a Páscoa judaica. É a Páscoa judaica. Então o que é Páscoa? É uma festa judaica. A Páscoa não é uma festa cristã. É uma festa judaica. Porém, existe a festa, a Páscoa cristã. A nossa Páscoa. A nossa Páscoa é a Páscoa cristã. E a Páscoa do mundo, que o mundo comemora lá fora, é a Páscoa pagã. É a Páscoa pagã. Tudo é paganismo e idolatria e comércio. Na Páscoa judaica existia 3 alimentos: o cordeiro, o pão asmo ou pão sem fermento e ervas amargas. Esses 3 alimentos. Mas o elemento principal, o foco da Páscoa era o cordeiro. Glória a Deus, aleluia. O principal da Páscoa é o cordeiro. Glória a Deus. Se não tem cordeiro, não é Páscoa. Coelho não é Páscoa. Então substituir o cordeiro pelo coelho, trocar o cordeiro pelo coelho, isso é paganismo, é idolatria, isso é invenção, isso não é mandamento, isso é invenção. Eles tinham que comer a Páscoa, comer o cordeiro dentro de casa. Tinha que ter um cordeiro dentro da casa. Em toda casa tinha que ter um cordeiro dentro de casa. Era o cordeiro do lado de dentro e o sinal do sangue do lado de fora. Cordeiro do lado de dentro e a marca do sangue do lado de fora. É Deus. É Deus. Então Páscoa não é chocolate. Páscoa é sangue. É o sangue do cordeiro. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Se não tiver cordeiro do lado de dentro, não é Páscoa. Irmão, estou entendendo? Amém. Se do lado de dentro não tem um cordeiro, do lado de
dentro não tem um cordeiro, não é Páscoa, isso não é Páscoa. Tinha um fogo aceso em cada casa. Glória a Deus. Oh, Tinha uma aleluia. mesa, tinha uma família reunida. Glória a Deus. Tinha comunhão, tinha paz. E o dono daquela casa, o chefe de família, ele não podia esquecer de uma coisa. Porque se ele esquecesse disso, o seu filho primogênito seria morto. Ele não podia esquecer de colocar do sangue do cordeiro a marca nas portas dos Glória a umbrais. Deus, glória a Deus, aleluia. E eu imagino, na minha imaginação, não é a Bíblia que diz, eu imagino, meus filhos ficaram preocupados. Ô pai, o senhor colocou o sangue lá? Na minha imaginação, ô pai, o senhor marcou o sangue, colocou o sangue lá na ombreira da porta? O filho que morreu. Ele não podia esquecer de colocar a marca do sangue lá. Porque Páscoa no hebraico quer dizer passar por cima. Passar por cima. Porque à meia-noite veio o anjo destruidor enviado por Deus, o anjo da morte, destruidor, e passava por cima da casa que tinha a marca do sangue. Isso é que é Oh, Páscoa. glória a Deus. Páscoa é isso aí. O anjo destruidor vinha, aí quando ele via o sangue, o próprio Deus disse assim: vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Proteção, livramento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Páscoa é isso aí. Deus. Rei da glória, aleluia. O que é que tem a ver a Páscoa com chocolate? O que tem a ver Páscoa com ovo? Até porque coelho não põe ovo. Você não já viu coelho pôr ovo? Não. Coelho não põe ovo. Veja que é tudo invenção. É tudo romanismo. Páscoa não tem nada a ver com coelho, nem chocolate, nem ovo. De onde tiraram isso? De onde tiraram isso? Então aqui está a Páscoa judaica. E Deus estabeleceu como um estatuto perpétuo. Glória a Deus. Se não sabe o que é um estatuto Glória a Deus, perpétuo, glória a Deus. um estatuto perpétuo, a Páscoa. Ainda hoje eles celebram a Páscoa. Mas e a nossa? Não tem a Páscoa cristã? Vamos ver. 1 Coríntios. A nossa Páscoa não é judaica. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Acompanhe na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha a nossa Páscoa aqui. Glória a Deus. A Páscoa da igreja, a Páscoa cristã está aqui. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por Nós. A nossa Páscoa não é um dia, não é uma semana santa, toda semana é santa. A nossa Páscoa não é uma hora, não é um momento, não é uma festa. Está escrito aqui: Cristo, a nossa Páscoa. Glória a Deus, recebo. Então, a nossa Páscoa é uma pessoa. Glória a Deus, glória a Deus, glória A nossa Deus, Páscoa glória a é Deus, Cristo. glória a Deus, glória a Deus. A nossa Páscoa é Cristo. Essa é a Páscoa cristã. Ela não é judaica e nem é pagã. É a nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Glória a Deus. O que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui? O que é que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É que toda Páscoa, Glória a Deus, toda Páscoa, glória a Deus, morreu um glória a cordeiro. Deus, glória a Deus. Se
Cordeiro. Cordeiro. Mas Cristo é a nossa Páscoa. Por quê? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo é o Cordeiro, Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado naquela Páscoa, naquela festa de Páscoa em Jerusalém. Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado ali, imolado por nós. E tem mais uma coisa, uma só vez. Uma só vez. Então a nossa Páscoa já aconteceu. A nossa Páscoa já se cumpriu. A Páscoa da igreja já aconteceu, já se cumpriu. Em quem? Em Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Já se cumpriu. Ele é o Cordeiro que foi morto, que foi imolado, que foi sacrificado. É o Cordeiro da Páscoa. Ele é o Cordeiro pascal. Glória a Deus. Ele morreu, ele ressuscitou. Glória a Deus. Para sempre. Glória a Deus. E quando é, ou quando foi que nós nos alimentamos desse Cordeiro? O Cordeiro é a peça principal. É o foco da Páscoa. Se Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro pascal, e a gente precisa se alimentar desse Cordeiro, porque na Páscoa se alimenta do Cordeiro. Glória a Deus, Páscoa não é peixe. Então não pode comer carne e comer peixe. Páscoa não é peixe, Páscoa é Cordeiro. Aleluia. Oh Deus. Nós estamos aqui nos alimentando do Cordeiro. Glória a Deus. Nós estamos aqui nos alimentando do Cordeiro de Deus. Quando foi que nós comemos pela primeira vez a nossa Páscoa espiritual? Quando nós cremos em Jesus, cremos nele, Glória. fomos até ele. Quando você creu nele e foi até ele, aí você começou a se alimentar dele. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu. Glória a Deus. Aleluia. Eu me alimento dele, é o Cordeiro. E está escrito que Eva não podia deixar nada dele. Está escrito, não podia deixar nada do Cordeiro para o outro dia. Por quê? Jesus tem que ser completo. Espiritual e corpo. Nós não podemos viver Cristo um pouquinho, viver Cristo pela metade. E toda a família tinha que se alimentar. E todo ele tinha que se alimentar do Cordeiro. E toda a casa tem que ter um Cordeiro. Então a nossa Páscoa é Cristo. O nosso Cordeiro é Cristo. Nós não temos nada a ver com ele, com chocolate. Alguém pode pensar assim, mas então eu não posso comer chocolate, pode comer até. Passa mal. Chocolate é gostoso demais, quem que não gosta? Você pode comer chocolate até não querer mais. Eu não estou dizendo que é pecado, que é errado, chocolate, nem ovo. Eu estou explicando aqui pela palavra de Deus 3 tipos de Páscoa. E a nossa Páscoa já se cumpriu em Cristo. Glória a Deus. O Cordeiro é Cristo e nós nos alimentamos deste Cordeiro para ter vida eterna.